Atos dos Apóstolos, capítulo de número 14, versículo de número 22, em nome de Jesus, amém? Atos dos Apóstolos, capítulo de número 14, versículo de número 22, em nome de Jesus, amém? Diz assim, irmãos: confirmando o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. E havendo-lhes por comum consentimento eleito anciãos em cada igreja, orando com jejuns, e encomendaram ao Senhor em quem havia crido. Amém? Somente até aqui, em nome de Jesus. Quantos creem que Jesus se faz presente aqui nesta noite, irmãos? Jesus se faz presente aqui neste lugar, amém? Sabemos que Deus, irmãos, Ele designou para o seu povo, Deus, Ele designou para a sua igreja permanecer na fé. A fé, ela é o firme fundamento de todas as coisas, principalmente das coisas que se não veem e que esperamos. Sem fé é impossível agradar a Deus. Amém? E aqui, na Bíblia de Deus, na palavra de Deus, a Bíblia, ela nos dá alguns preenchimentos, alguns ensinos e situações que o crente, que o cristão, ao se deparar com tal assunto, com tal situação, ele deve se apegar em Cristo. Ele deve entender como proceder mediante a tal tipo de circunstância, a tal tipo de ação. E nós vivemos, igreja, agora na palavra de Deus, que para entrar no céu não é de moleza. Para entrar no céu não é fácil como nós imaginamos. Uma vez Jesus aqui na terra, quando Jesus estava aqui, ele falou que para entrar no céu, a gente deve o quê? Usar a força para poder alcançar o céu. O céu, ele é o único reino espiritual que não é dessa terra, que não é fácil para entrar, igual muita gente pensa que age por aí e tem procedido por aí achando que é fácil. O céu, ele é tomado à força. O céu, ele é tomado totalmente à força. Não tem como a gente entrar no céu pagando uma passagem, como quem paga uma passagem de aeroporto ou de rodoviária, seja um Uber, pagando uma passagem como se fosse para embarcar em um trem, em um navio. Não. No céu a gente não se paga dessa forma, em dinheiro ou em qualquer outra troca para poder adentrar. Sabendo que a nossa ida para o céu, que ela já está paga, foi um preço que já foi pago por Jesus. Ela está disponível para cada cidadão da terra. O inimigo de nossas almas não deixará a nossa caminhada para o céu ser tão fácil assim. A vida
e as circunstâncias da vida não deixará que a nossa ida para o céu seja tão fácil, tão simples assim. O inimigo, as circunstâncias, a vida, o tempo, tudo conspirará para que a nossa caminhada celestial rumo ao céu seja interrompida ou seja dificultosa. Não é à toa, irmãos, que Jesus ele falou que o caminho seria estreito. Um caminho estreito, ele não cabe simplesmente você e mais alguém do seu lado. Um caminho estreito que só caminha você, não tem como a gente se desviar para um lado ou para o outro, porque a gente está tão espremido naquele caminho que a gente vai andando reto e com muita dificuldade. Se a gente acabar virando para um lado, a gente bate numa parede ou entra no matagal, porque a gente tem aquele trilhozinho pequenininho, estreito, que só cabe a gente. E a porta também seria estreita, como ela é estreita. Então, nós não temos para onde correr. Tudo que está na Bíblia e nos ensina, nos dá essa perspectiva e essa esperança de céu, outrora seja ele, contudo seja ele, estreito, dificultoso, difícil para alcançar. Jesus ele falou que para entrar no céu a gente teria que tomar o céu à força. Seria uma briga constante com a nossa carne, com o nosso eu, uma briga constante com a nossa vida sentimental, com a nossa vida carnal, física, com todos os âmbitos que arrodeiam a nossa vida. E uma guerra também espiritual contra os demônios, os principados e potestades que não vão deixar a gente subir naquele grande dia. Então é uma guerra constante, é uma guerra totalmente pior do que a Terceira Guerra Mundial. E nós, como um bom soldado de Cristo, devemos estar com as nossas vestes, com as nossas armaduras, com as nossas armas, 100% amoladas, afiadas e bem treinadas. Nós temos que estar bem treinados para poder chegar naquele grande dia, para poder enfrentar as nossas dificuldades e sermos bem-sucedidos na batalha e ganhar o céu. Outro sim também agora, junto a isso, nós vemos aqui o apóstolo, o escritor, nessa parte de Atos, escrevendo que nós temos que andar animados, animosos. Paulo, em suas cartas, muitas das vezes escreveu que o cristão ele tem que andar de cabeça erguida, ele tem que andar com o ânimo pronto, não desanimado, como tem muitos andando por aí de cabeça baixa, desanimado por causa das lutas e das provas, desanimado por causa das situações, desanimado porque fulano olhou ele torto, ou Beltrano, ou Ciclano fez isso, fez aquilo com ele, com ela, andando desanimado porque não recebeu aquela bênção que ele queria, andando desanimado porque as coisas estão dando errado na sua vida e não estão dando certo. Alguns até entendem que foram amaldiçoados ou que Deus não está com ele porque ele está passando por aquela prova, por aquela aflição. Outros, por estar passando por essa prova, por estar passando por essa aflição, ele fala, Deus não é comigo mesmo, já fiz de tudo. Eu já fiz de tudo, eu fiz jejum, eu fiz oração, eu subi o monte, eu me tranquei no quarto, eu me jejuei, eu me entreguei por completo e a prova não passa, a luta não passa, essa circunstância, essa situação só piora, a luta só piora. Meu irmão, minha irmã, muitos ao nosso redor, até perto da gente, já têm desistido do evangelho e trocado o evangelho pela porta de outros tipos de religião, porque estão confusos e por causa da provação e da luta. Não será fácil, meu amigo. Não será fácil, minha amiga. No mundo tereis aflições. Jesus, ele falou e deixou bem claro para a gente, dizendo, olha, no mundo, né, vocês vão ter aflição, mas tende o quê? Bom ânimo. Jesus também mandou a gente ter bom ânimo.
A gente não andar cabisbaixo, desanimado, de cara de quem comeu só angu puro, sem arroz, sem feijão, comeu aquele angu lá, né, irmãos? Aleluia, aquele fubazinho que fez ali com caldo ralo e tá ali com aquela cara, né, totalmente desesperançosa, desamorosa da vida, não é isso? Despojada da sua situação, da sua vida, desistindo de tudo, desistindo de todos os... não quer mais sonhar, não quer mais caminhar, não quer mais saber de Jesus por causa da prova e da situação. O próprio Jesus falou: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Jesus mesmo falou para a gente ter bom ânimo. O próprio Cristo, irmão, falou que nós deveríamos ter bom ânimo. E agora o apóstolo Paulo também, em várias cartas, falou que nós devemos servir a Deus de ânimo pronto, e todas as provas que nós passamos, nós devemos estar esperançosos, não é isso? Romanos capítulo 12, versículo 12 diz: já perseverai na oração, sedes pacientes na tribulação, e alegrai-vos na esperança. A gente tem que se alegrar na esperança. Alegrai-vos na esperança, sedes pacientes na tribulação e perseverai na oração. A alegria do Senhor é a nossa força, nós temos que andar alegre. Ah, mas está dando errado, a luta está apertando, está oprimindo. Mas nós temos que ficar alegre. Ah, mas está assim, mas nós temos que ficar alegre. Quando pararam aquela moça lá que perdeu o seu marido e perdeu o seu filho, não é isso? Chegaram para ela e perguntaram o quê? Vai tudo bem? O que ela falou? Ela abriu a boca e começou a murmurar, igual muitos fazem por aí. Abriu a boca, começou irmão, é uma luta difícil, está tudo dando errado, está tudo... O que ela falou? Ela falou o quê, igreja? Vai tudo bem. Vai tudo bem. Estava com morte, luto dentro de casa, mas ela falou, vai tudo bem. A prova estava apertando, a luta estava esmagando a vida dela, mas ela falou, vai tudo bem. Nós, no nosso proceder cristão, nós devemos andar com a esperança e a alegria estampada em nosso rosto, mesmo mediante a tribulações que todos nós vamos passar. Todos nós vamos enfrentar luto. Todos nós vamos enfrentar enfermidade. Todos nós vamos enfrentar adversidade. Todos nós vamos enfrentar calúnias. Todos nós vamos enfrentar provações. Todos nós vamos enfrentar todos os tipos de provas que são dadas à nossa vida. É a fase do ser humano. É o mundo em que vivemos. Enquanto estivermos neste corpo, em carne, neste corpo, habitando aqui, vamos passar por tribulações. Só que eu tenho uma notícia boa para você que passa tribulação. Eu tenho uma notícia nessa noite boa para você que está passando por luta. Para você que está ao alcance desta mensagem sonora neste momento, você que está nos ouvindo, eu tenho uma notícia boa para você. Nós acabamos de ler, a notícia boa é essa, confirmando o ânimo, ou seja, andando animado, tem que confirmar mesmo, irmão. Não é desanimado. Confirma o teu ânimo aí. Se anime. Confirmando os ânimos dos discípulos, exortando a permanecer na fé. Exortando, ou seja, dando aquela pressão, permanece na fé aí, guarda a fé, permanece, fique firme. Aí ele explica, essa prova tem um porquê, essa tribulação tem um porquê. Aí ele fala, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Olha só o que nós acabamos de ler aqui, irmão. Essa é a notícia boa. Essa é a notícia boa para mim e para a tua vida nessa noite. A tribulação é um voucher, um passaporte para o reino de Deus. A tribulação, ela é um dos condutores, semáforos para o reino de Deus. E não é pouca não, olha aqui, ó, muitas tribulações.
Quando você passa por muita tribulação, você está trilhando o caminho de Deus. Não existe caminho de Deus, chegada no céu, sem tribulação. Que muita gente passa por aí que não passa tribulação nenhuma, né? E Deus está comigo, eu estou na bonança, eu estou em paz. Cuidado, cuidado. Temos tempo de bonança? O crente não tem só tribulação. Tem tempo de bonança? Tem. E quando Jesus está no barco, a tempestade vira bonança. Como é que pode, irmão? Uma tempestade assolando o barco, parecia que o barco ia afundar. Quem é que estava dormindo na proa do barco? Jesus. Mas os discípulos não estavam em tribulação? Não era uma tempestade forte? Que açoitava o barco? Mas Jesus estava o quê? Dormindo. Eu vou te fazer uma pergunta. Podes dormir tu na tribulação? Da tempestade? É normal do ser humano, o ser humano ficar aflito, ficar angustiado, ficar atribulado de espírito, ficar oprimido de espírito, para lá e para cá. Mas Jesus estava dormindo. Acordaram Jesus gritando: mestre, não te importa tu que nós venhamos a morrer, a perecer? Os discípulos acharam que Jesus não estava nem aí. Os discípulos pensaram que Jesus não estava... Deixa eles morrer mesmo. Por um momento, né, irmão? Os discípulos apavorados. E é o que muita gente fala para Jesus no meio da tribulação. Senhor, o Senhor não está vendo que eu vou morrer nessa prova? Senhor, o Nescau acabou. O leite ninho acabou. O café está caro. Qualquer coisinha, irmão. Senhor, não está vendo que eu vou perecer? A oração do crente é essa. Não está vendo que eu vou perecer mediante a essa tribulação? Meu irmão, Deus está vendo. O fato dele estar dormindo ali naquele momento não significava que ele não estava vendo. Hebreus capítulo 4, versículo 13 diz que todas as coisas estão nuas, cruas e patentes diante dos olhos do Senhor. Nada escapa do seu olhar. Ele está vendo. Ele sabe o que você tem no armário, ele sabe o que você tem na sua carteira, ele sabe o que você tem no seu banco, ele sabe que o banco não é seu, né? Só tem uma conta lá. Ele sabe o que você tem dentro de casa, ele sabe o que você comeu no almoço, o que você vai comer amanhã, se você jantou, se você não jantou. Ele sabe o que tem no seu guarda-roupa. Ele sabe de tudo. Ele sabe o que você vai pedir, ele sabe o que você vai pensar, ele sabe o que vai proferir, sair da sua boca. E você está preocupado com o quê? Mediante essa luta. Essa luta, essa tribulação, ela é o pontapé, o trampolim que te joga para o céu. Olha aqui o texto. Porque, pois muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. É importante você passar pela tribulação, minha irmã. É importante você passar pela tribulação, meu irmão. Não existe crente sem tribulação. Existem esses crentes por aí, né? Da teologia da prosperidade. Que fala que se você não tiver 100% em bonança, Deus não está contigo. Essa teologia falsa que pregam por aí. Crente verdadeiro passa pela tribulação. E tem que estar apto. Preparado. Paulo, uma vez escrevendo, falou assim: eu sei me dar em todas as circunstâncias com Jesus. Eu soube terem muito, também terem pouco. Eu soube estar em bonança e estar na escassez. Eu soube estar na paz e também na guerra, nos tumultos. Por quê? Porque quando Jesus está com o ser humano, com o cristão, não importa a tribulação, maior que a tribulação é Jesus. Ele anda em paz. Ele anda sorrindo. Aleluia. Ele anda alegre. Aleluia. Ele anda contente. Como é que pode? Aí a pessoa olha, mas como é que pode? Ela está passando uma luta tão grande, perdeu um filho, ele está passando uma luta tão grande, perdeu, olha lá, coitadinho dele, perdeu o trabalho, perdeu o esposo, perdeu
perdeu a esposa, perdeu isso, perdeu aquilo, mas ele está alegre. Como é que pode ele sorrir no meio disso aí? Só quem sorri no meio de problema é quem está verdadeiramente com Jesus. É quem é crente. Que lê e guarda verdadeiramente a Bíblia. Quem tem o Espírito Santo de Deus. A casa está caindo, está pegando fogo, ele está rindo. Ele está rindo o quê? De deboche? Ele está rindo porque Deus está no controle, ele está indo para o céu. Está pegando fogo, a casa está toda furada, está tendo tiro para tudo quanto é lado. Mas ele está rindo, contente. Por quê? Porque ele entende que essa aprovação está levando ele para o céu. Enquanto você não conseguir pegar a receita certa, entender o diagnóstico que existe no meio de uma tribulação cristã, você não vai entender nunca o que é verdadeiramente ir para o céu. O crente verdadeiro passa pela tribulação, dando glória a Deus, contente e alegre, porque ele entende que essa tribulação veio para empurrar ele para o céu, porque ele está no caminho certo. Agora, vem a tribulação, primeira coisa que ele faz, vamos lá, tem 3 tipos de crente que passam na tribulação, que é reprovado por Deus. 3 tipos de crente. Primeiro crente, quando vem a tribulação, ele larga Jesus, já está reprovado. Primeiro ventinho, foi falado aqui, o obreiro Márcio falou na sua oportunidade sobre a casa na areia, a casa na rocha. Primeiro ventinho, primeira tribulação, largou Jesus. Já está reprovado, irmão. Não aguenta a tribulação, como é que vai aguentar ir para o céu? Como é que vai tomar o céu à força? Segundo crente, é o crente murmurador. Ele está reprovado. Ele até passa na tribulação, não larga Jesus, mas também não para de murmurar. Não para de botar desculpa, luta em fulano, luta de Beltrano, e não sei o quê, e desculpa disso, daquilo, e murmurando da vida, murmurando da sua condição espiritual, daquilo que ele está passando. O crente murmurador não é do céu. Olha só, escuta isso aqui, irmão. Quem foram os crentes que herdaram a terra prometida? Olha o que nós acabamos de ler. Pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus, correto? O reino de Deus é uma terra prometida, correto? O que Deus prometeu para Moisés lá? Êxodo capítulo 13. Vou levar, versículo 11, uma terra que manda leite e mel, lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferizeu, do jebuseu, do filisteu, dos mazeus. Não é isso? Quantos eus Jesus falou, né? Para Moisés naquela época. E para nós, é outra terra, a terra dos céus. Está lá o povo de Israel indo. Vamos embora para a terra prometida. Veio as provas, a prova do deserto, as tribulações. O que aconteceu com os que murmuraram? A maioria ficou mais tempo na prova, passando na forma do deserto, até aprender a parar de murmurar. E os que não murmuraram, e os que murmuraram e não pararam, morreram. Só herdou a terra prometida aquele que não murmurou. Pega esse negócio aí, irmão. Murmuradores não vão alcançar o reino de Deus. Que murmura na hora da tribulação, não vão alcançar o reino de Deus. Em vez de murmurares, cante, se alegre. Aí voltando aqui, falaram para Jesus, Jesus estava lá na tempestade, né? Dormindo. Jesus estava dormindo o quê, irmão? De zombaria, de deboche? Jesus estava dormindo porque ele já estava no meio da tempestade. Jesus não estava chorando. Jesus não estava murmurando. Jesus não estava gritando, socorro, eu vou morrer. Jesus estava fazendo o quê? Estava ligado, dormindo, descansando no Senhor. Acordou e só olhou para o vento e para a tempestade. Acordou não, acordaram ele, né, irmão? Vento, mar. Acalmou.
Ali Jesus estava ensinando uma lição para nossas vidas. Irmão, para de se desesperar e no meio dessa tempestade. Tem crente que não pode, irmão. Isso aqui, ó, a tempestade que os discípulos estavam passando era coisa grande. Mas tem crente que não pode passar isso aqui, já está gritando igual um doido, irmão. Pelo amor de Deus, chama fulano e grita, só que não tem nada acontecendo ainda. Já chama a defesa civil, chama a polícia, chama o corpo de bombeiro, chama o CREA, chama o CRIS, chama todo mundo. Chama o prefeito, o senador, o deputado, chama todo mundo. Grita socorro, grita Jesus também. Se desespera. Deserto, tempestade, tribulação não é para você se desesperar. É para você ter paz em Cristo. O crente verdadeiro, ele tem paz. Ele tem alegria no meio da tribulação. Mas como é que pode? Ele está com o casamento destruído. Ela está com o casamento destruído. Mas ela está sorrindo. Está alegre. Não larga o Deus dela. Ele está passando uma luta no casamento. Ela está passando uma prova dentro de casa. Ele está passando uma prova dentro da sua vida, na sua casa, mas ele não larga o Deus, ele está sempre rindo. Tu não vê ele choramingando pelos cantos? Tu não vê ela choramingando pelos cantos? Ela está sempre contente, está sempre rindo. E detalhe, tu chega para ela, para falar com ela, ela ainda te dá conselho ainda. Em vez dela murmurar, em vez dela choramingar no teu ombro, ela te dá conselho, ainda ora pela tua vida. Como é que tu entende esse negócio? Isso é crente que tem paz em Deus, que entende que essa tribulação está levando ele para o céu. Aleluia. Muitas tribulações te importa passar para chegar em Deus. E a receita do cristão para passar essa tribulação é sorrir, é se alegrar em Cristo. É algo que o mundo jamais vai entender, que o mundo vai olhar para você e falar assim, mas como é que pode? Está tudo dando errado na vida dela, mas ela está contente, está sorridente. Ele perdeu um filho, ela perdeu um filho, ela está assim, ele está assim, ele está passando, está sendo esmagado na moinha, mas está alegre. Ainda tem uma palavra amiga, uma palavra de consolo. Só quem passa por isso é crente. É crente. Terceiro tipo de crente que são reprovados na tribulação é o crente que tenta cortar atalho. Está passando a tribulação, Deus já mandou ele para ele por aqui. Aí ele quer ensinar Deus. Assim foi com o povo de Israel. Vamos ensinar. Moisés, está errado isso daí. Fulano, está errado não. Deus, está errado isso daí. Está certo não. Aí ele tenta cortar atalho para se livrar da prova. Está reprovado por Deus. Ele não aceita passar pela tribulação, pela provação que foi disposta a ele. Aí ou ele murmura, ou ele larga Deus, ou ele corta atalho. Achando que ele cortando atalho, ele vai encontrar com a vitória. Irmão, para o céu tem atalho. Irmão, para chegar no caminho, no lugar que Deus disponibilizou, que Deus mandou, que Deus colocou para você, tem atalho? Então passa pela prova dando glória a Deus, passa pelo caminho, pelo mapa, pela bússola que Deus te deu, por esse caminho que Deus colocou, o caminho que é Jesus. Não tem atalho para chegar no céu, não tem atalho. Se você tiver que chegar no céu, ou melhor, se você quer chegar no céu, vai passar pela tribulação, vai passar pelo deserto, vai passar pela luta, vai passar pela prova, vai passar pela circunstância, mas vai vencer em nome de Jesus e vai passar alegre em nome de Jesus. Quem está entendendo o que Jesus está falando aqui? Aleluia. Está entendendo o que Jesus está falando? Por isso, sede o quê? Tem de bom ânimo.
Seja alegre, seja animosos. Não fica choramingando aí, murmurando. Fique contente. Mostra para Deus. Essa aprovação aí, essa tribulação só tem um significado. É o céu que está te esperando. Se você está passando pela tribulação, é porque é o caminho certo que você está seguindo. Agora, se você está aí, não passa tribulação nenhuma, aí tem uma coisa de errado. Aí tu deve estar no caminho errado. Deve pegar o atalho, né, irmão? Aí o que tu acha que desse final desse caminho aí, sem tribulação, sem prova, vai ter o quê? Céu? Alegria? É engano, né? Se alegre na tribulação. Uma vez Jesus falou no Sermão da Montanha: exultai e alegrai, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Se alegre com tudo, na luta, na perseguição, na calúnia, na tribulação. Ah, estão falando mal de mim. Se alegra, regozija, e não pague o mal com mal, pague o mal com bem, em nome de Jesus. Quem quer ir para o céu? Quem quer passar a tribulação? A luta vem e passa, não desanime não. Quem crer em Jesus Cristo já tem a salvação. A luta vem e passa, não desanime não. Quem crer em Jesus Cristo já tem a salvação. Ó crente que não gosta de passar tribulação, mas para entrar no céu é com luta, meu irmão. Ó crente que não gosta de passar tribulação, mas para entrar no céu é com luta, meu irmão. A luta vem e passa, não desanime não. Quem crer em Jesus Cristo já tem a salvação. A luta vem e passa, não desanime não. Quem crer em Jesus Cristo já tem a salvação. Ó crente que não gosta de passar tribulação, mas para entrar no céu é com luta, meu irmão. Ó crente que não gosta de passar tribulação, mas para entrar no céu é com luta, meu irmão. Eita glória! Passe a luta dando glória a Deus, amém? Glória a Deus, irmãos. Aleluia. A Ele seja dada a honra, a glória, o domínio e o louvor para todos sempre, amém?